Leitura do livro O Jardim Secreto. Olá, tudo bem? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse livro cheio de amor e de nostalgia que é O Jardim Secreto. Essa é uma história infanto-juvenil escrita pela Frances Hodgson Burnett. Eu não conhecia essa história agora, eu conheci ela quando eu estava no ensino fundamental, na biblioteca da escola estadual que eu estudava. Eu gostava muito de ler, eu acho que foi a época que eu mais li na minha vida, talvez comparado com o que eu leio agora. E eu estava sempre na biblioteca. Dessa autora eu li primeiro o livro A Princesinha, que eu já tenho ele aqui em casa e vou reler também. E depois eu conheci esse livro maravilhoso. Essa é a história da Mary, uma menina que nasceu na Índia, não tinha muito apego com os pais, estava sempre sozinha, a mãe não dava muita atenção para ela. E em uma doença que aconteceu lá na cidade dela, todo mundo morreu e ela ficou sozinha. Felizmente encontraram um tio dela que morava na Inglaterra e ela teve que mudar para a Inglaterra para viver com esse tio que era o único responsável que tinha por ela. Quando ela chega nessa casa, nada muda muito. Ela continua sem atenção, o tio não quer saber muito dela e ela tem que conviver apenas com os criados. E é nesse tempo ocioso, sem muita atenção, sem ter muito o que fazer, que a Mary encontra um lugar maravilhoso que passa a ser chamado de Jardim Secreto. Na época da escola, eu li nessa edição mesmo da editora 34, mas atualmente eu li ele no Kindle em outra edição que eu vou deixar aqui pra vocês, mas eu acabei comprando essa porque tem uma nostalgia, né? Então eu queria ter ela na minha estante. Mas a edição que eu li foi muito legal porque ela me familiarizou com a autora, contou um pouquinho sobre a infância dela, o porquê dela escrever esse tipo de história. Então ficou muito mais interessante ler a história e poder entender o que tem dessa autora dentro dos personagens. Assim que eu acabei de reler esse livro, eu fui ver o filme, que eu comecei a ver há um tempo atrás e acabei desistindo, então dessa vez eu vi ele completo. É um filme legal, mas não chega nem perto do livro, e eu acho que se eu não tivesse lido o livro, talvez eu nem gostaria do filme. Eu achei que o filme foi um pouquinho lento e ele não passou a ideia mágica que tem dentro dessa história. Eu li em algum lugar comparando um personagem dessa história, que é o Ticon, com Peter Pan. E no livro eu consegui sentir isso, tem toda uma ideia mágica, tem todo um clima romântico que o filme não conseguiu passar tanto. Porque quando você está assistindo, pelo menos foi pra mim, passa a ideia de que são só crianças brincando. Então a gente vê meio que, é bonitinho, mas são criancinhas brincando. E quando você lê o livro, não é essa sensação que a gente tem, pelo menos foi pra mim. A sensação que eu tenho é que são pessoas passando por experiências, descobrindo coisas novas, se conhecendo, se transformando, e no filme eu não consegui sentir isso. Tem todo um visual muito bonito, tem alguns atores que deixam a desejar, mas tem alguns atores muito bons. Por exemplo, a personagem da Mel no filme tá excelente, é característico mesmo, assim, no começo do filme, a cara de insuportável que ela tem, de menina chata que ela tem, como é citado no livro que a personagem é, e como ela vai se transformando em uma menina melhor, e pelo rosto, pela aparência dela, a gente consegue perceber isso. Então o filme tem aqueles pontos legais, mas não tem a profundidade do livro, e eu acho que para quem não leu o livro, o filme talvez nem seja necessário. Agora, para quem já viu o filme e gostou, pode ler o livro que com certeza vai amar. Se você não sabe o que é a regra dos 10 anos, eu vou explicar. É alguma coisa que você já leu, assistiu ou ouviu quando era muito mais nova ou quando era criança e tem a sensação de que gosta muito, você sabe que foi muito legal e que você gosta muito e tá o tempo todo falando que é a melhor coisa que você já viu na sua vida. Isso tem que passar pela regra dos 10 anos e esse livro passou. Se depois de 10 anos que você rever isso ou assistir ou escutar novamente e ainda continuar gostando, quer dizer que essa coisa é realmente muito boa. E esse livro realmente é muito bom. Já tinha mais de 10 anos que eu tinha lido ele, eu reli atualmente e eu continuo apaixonada por essa história. Resumindo, essa não é uma história apenas para crianças, na verdade eu acho que é uma história muito mais forte, muito mais intensa para adulto. Eu acho que a gente precisa ter sim um pouquinho de maturidade para conseguir absorver toda a mensagem que a autora quis passar nesse livro pequeno, mas muito emocionante. E você, já releu algum livro da sua infância? Tem algum livro que já passou na regra dos 10 anos? Me conte aqui nos comentários e não deixe de me seguir nas redes sociais. Tchau! Bom dia, turma do 5º ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. A nossa aula de hoje é de literatura. E nós iniciaremos a leitura do livro Jardim Secreto. É o livro do 2º bimestre. Antes de vocês iniciarem essa leitura, façam uma breve análise do livro. Observa quem escreveu esse livro, quem é o autor desse livro, quem é a editora
que editou esse livro? Quantas páginas tem o seu livro que você iniciará a sua leitura? Após fazer essa análise inicial, você vai ler o capítulo 1, 2 e 3 e 4 e fará um breve resumo no seu caderno de produção. Professora Wanderlete, quantas linhas tem que ter o meu resumo? Veja só, vai de cada aluno. Tem aluno que vai conseguir fazer o seu resumo em 15 linhas. Tem aluno que gosta de escrever um pouco mais, com riquezas de detalhes. Então, a professora Wanderlete não vai limitar a quantidade de linhas, desde que no seu resumo tenha coerência e coesão com o livro, correto? Veja só, olha o meu jardim secreto. A professora Wanderlete está no jardim secreto dela, ó. O meu jardim tem apenas árvores, tem coqueiros. Olha só, estou chegando aqui próximo de um lago. A professora está gravando o vídeo. Estou em casa, ok? Mas na minha casa da fazenda. Conseguiram ver o lago? Então fiquem com Deus e postem as fotos do resumo de vocês aqui no grupo, ok? Beijos!